império que depois dos babilônios, medo-persas e gregos reinaram em Israel. Eu pergunto a vocês, quem é que reinava nos dias de Jesus no mundo, no Oriente Médio e em Israel? Quem lembra? Roma. Mas o foco é Israel, e esse é o problema. Esse é o grande problema. É por isso que as pessoas não conseguem decifrar o enigma. Os judeus são o foco do juízo do Criador e nunca os pagãos. Pega todas as cartas de Paulo, o foco são sempre os judeus, nunca os pagãos. Quem deu problema para Jesus e matou Jesus são os judeus. As palavras dele foram para a casa de Israel e não para a casa de Judá metafórica. Então esse é o grande problema. A pessoa abre a Bíblia com a visão judaico-cristã e a visão já corrompe o entendimento. Ela já abre o Apocalipse com a visão judaico-cristã e isso a torna incapaz de enxergar que os judeus estão aqui em foco. Roma dividia a arrecadação de 4 impostos, quem lembra? Com a cúpula religiosa de Israel. Vocês lembram? Os tetrarcas, além de 4 impostos, 4 divisões do reino, do Império Romano em Israel. Os tetrarcas políticos, todo judeu tem que aceitá-lo como Messias. Entendam bem, até para parar as mortes, até para saber quem é quem. Porque muitos vão morrer nesse início. Então um tempo depois vem a obrigação, aí sim vem a marca, o selo, o sinal, o nome. Todos os judeus serão obrigados pelo governo do Messias, pelo sumo sacerdote do terceiro templo e profeta dos judeus, o novo Elias ou o novo Moisés, quer sejam ricos ou pobres, funcionários ou empresários, famosos ou desconhecidos, pequenos ou grandes. Por isso que eu digo, ai daqueles que se converterem ao judaísmo. A marca vai chegar no Brasil só se você se converter ao judaísmo. Você está entendendo? A marca, escreva aí, a marca da besta só vai chegar no Brasil se você se transformar num judeu. E é o que mais tem hoje. Não importa se você é rico ou pobre, se você é funcionário ou empresário, se você é famoso ou desconhecido, se você é pequeno ou grande, vocês receberão novos filactérios. O original fala em novos. Desta vez na mão direita e não na esquerda. E na testa, conforme Deuteronômio 6:8. Todos os dias, todas as manhãs ou no pôr do sol. Quem entendeu? Quem não adorar o Messias não poderá comprar ou vender, pois os novos sinais da lei de Moisés, o profeta, possuem o nome do Messias ou a gematria do seu nome. Aí quando fala em cálculo, matemática, está falando em gematria. Portanto, o próprio nome do Mashiach vai estar nos novos filactérios que os judeus vão usar para orar todo dia. Algum sistema de dinheiro digital que só terá acesso quem aceitar o Messias apoiando o seu governo. Vocês acabaram de ver, eu acabei de mostrar que os bilionários judeus criaram uma moeda digital em Israel. As maiores tecnologias do mundo são deles. Provavelmente algum sistema financeiro de dinheiro digital que só vai ter acesso quem aceitar o Messias e ter esse novo filactério e apoiando o seu governo. Agora imaginem, por exemplo, que o tefilim
tem a conexão. Você já ouviu falar em internet das coisas? É o que está vindo agora na quarta revolução industrial de 2020 a 2030. Tem a conexão sem fio. Hoje nós temos Wi-Fi, Bluetooth. Eu não sei se você sabia, mas Israel está criando uma bateria, ou melhor, celulares e dispositivos que não precisarão mais de bateria. Porque eles descobriram, na verdade Nikola Tesla já descobriu há muito tempo atrás, descobriram que o Wi-Fi, as ondas que hoje nós já usamos para receber dados, para transferir dados, também transferem energia, enviam energia, recebem energia. Então quer dizer, no futuro breve, nós não teremos mais baterias. As ondas carregam dados, carregam energia. Imagine esses tefilim novos, imagine esses filactérios novos, dados a todos os judeus, com conexão sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, para ter acesso ao sistema financeiro de cada cidadão israelense. Ou seja, o judeu que não confessar a sua fé no judaísmo não vai ter esse filactério. E não tendo esse filactério, ele não terá acesso à compra e venda. Quem entendeu? Revelare. O tefilim é, na verdade, a confissão de fé no judaísmo. Lembra que eu pedi a vocês para escreverem sobre confissão? Em todas as 3 epístolas de João está muito claro a definição de quem aceita ou rejeita o verdadeiro ou o falso Messias. Está na confissão de fé. Pasmem, senhores e senhoras, jovens, crianças, mas a oração que todo judeu faz de manhã ou no pôr do sol com o tefilim é, na verdade, a confissão de fé no judaísmo. Porque cada vez que ele coloca uma das caixinhas, ele fala uma frase em hebraico que é exatamente a sua confissão e reconfissão de fé. Escreva aí, é a confissão, tefilim é a confissão, é uma forma de confessar que você aceita o judaísmo e o Messias dos judeus como verdade. Respondendo às crianças que estão dizendo, então quer dizer que podemos usar o chip. É óbvio que você não deve se chipar. Se é que isso ainda vai existir, se é que não virá uma tecnologia muito mais avançada que isso. Meus queridos, todos nós já somos rastreados e chipados de todas as formas. Isso aqui é Israel, isso aqui envolve judaísmo, envolve adoração. Quem está entendendo? Cresçam, evoluam. Termo charagma. Caragma é o que é isso? É o selo, é a imagem, é o sinal. A palavra original do Messias falso será rejeitar o verdadeiro Cristo. Quando você coloca esse selo, imagem, sinal, você já está rejeitando o verdadeiro Cristo. Revelare. Veja, o sinal da adoração é metafórico, mas a adoração diária de um judeu é literal. Nesses novos, repito 3 vezes para ninguém deturpar o que eu estou ensinando, novos filactérios, que serão distribuídos para os judeus, estarão ali o nome, e todo nome para o judeu é significado. É etimologia e não morfologia. Significado do nome. O pictograma. Imagens de significados. É a quimatria, números de significados do seu nome. Nós já revelamos nos graus 67 e 68 que o rei Davi, quem lembra?
Davi é DVD, Dalet, Vav, Dalet, que equivalem a 666. Escreva aí, o nome de Davi equivale a 666, que é exatamente o nome de Messias, o nome de ungido, ou seja, qualquer um que venha. Não é para ficar fazendo cálculo com o nome das pessoas, porque qualquer um que venha e se apresente como Messias, como Cristo, Messias vem do hebraico e Cristo vem do grego, qualquer um que seja Messias já é 666, mesmo que não se chame Davi. Por quê? Porque a palavra Messias e a palavra Cristo já é 666. Ora, o hexagrama de Salomão que eu tanto uso para ensinar vocês, sinal, marca e selo de Davi e Salomão equivale a 666. O único homem respeitado pelas 3 religiões filhas de Jerusalém. Jerusalém é a mãe do cristianismo, islamismo e judaísmo. Salomão é a única figura respeitada pelas 3 religiões, assim como Abraão. Portanto, o hexagrama deverá estar nos novos filactérios, fazendo parte de todas as orações dos judeus e adorações no terceiro templo, para junto com o profeta e o Messias. Vamos voltar aqui. Portanto, o hexagrama deverá estar nos novos filactérios. Não é nada difícil que esses novos filactérios contenham o hexagrama, que é exatamente o significado 666, como já tem o kippah, fazendo parte de todas as orações dos judeus e adorações do terceiro templo, junto com o profeta e o Messias. Realmente temos aqui uma trindade do mal, 3 manifestações. Isso toda a teologia fala. O dragão que encarna em 2 homens. Mas o que quase ninguém percebe é que de um lado nós temos 666, o dragão e as 2 bestas, o falso Moisés e o falso Elias. E do outro lado Cristo, onde o seu espírito encarna em 2 testemunhas, o verdadeiro Moisés e o verdadeiro Elias. Você está vendo que tem 2 deltas. O hexagrama está aqui. Quem pode pegar um hexagrama agora? Pena que estou sem câmera. Sempre meu cenário tem um hexagrama. E os tolos ignóbeis não entendem o que significa o hexagrama. Não entendem que é a volta de Cristo. Cristo descendo na terra como uma pirâmide. E o anticristo que está na terra como uma pirâmide. As 2 pirâmides se encontrando. E aqui também nós temos 2 pirâmides. O dragão que encarna em 2 homens, Moisés e Elias, e o Cristo onde seu espírito encarna em 2 testemunhas, Moisés e Elias. Vocês estão vendo 2 pirâmides aqui entrelaçadas, entrelinhadas como hexagrama, que é o nome de Davi. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu vou falar novamente. Robson Rodrigues, você quer ensinar padre a rezar missa? Você acha que eu não conheço? Você caiu nessa, Robson. Cuidado, hein? Daqui a pouco você está com o tefilim. Escute, o dragão que encarna em 2 homens é um delta para baixo. O Cristo, onde seu espírito encarna em 2 testemunhas, é um delta para cima. Como a Eliane Maia está colocando ali. Olhe para o hexagrama. Coloque os seus olhos para o hexagrama e veja no hexagrama exatamente essa representação desses dias. Escreva assim, ó, o dragão, Moisés e Elias. Aí escreva Cristo, Moisés e Elias. Quem está entendendo? O espírito do bem e o espírito do mal encarnados em 4 homens. Mas o 666 está ligado ao terceiro templo, a Davi, a Salomão, nomes prováveis do Messias. Sua idade poderá ser 30 a 33 anos. Dificilmente será outra idade, mas é possível. Nós temos aí o Jared Kushner, que tem mais do que essa idade. Mas pela dualidade, o mais provável é que será um jovem. Mas pode também não ser. Yahshua continua revelando a Yohanan. Essa gematria e significado é para quem tem sabedoria. Olha o que a tua Bíblia está dizendo. É para quem tem o quê? Sabedoria.
esta gematria, cálculo. Os sábios podem calcular para saber o número do Messias, pois o número do Messias é o mesmo número do homem. Olha o original, é o mesmo número do homem. O 6, pois o homem foi criado ao 6º dia, manhã e tarde se passaram. No mesmo dia que foi criado as bestas, as feras perigosas, escreva aí, escreva assim: no mesmo dia que o homem foi criado, as bestas feras também foram criadas. E ele estará no final do 6º milênio. O número do Messias falso dos judeus é 666. Gran revelare. Agora que já desmistificamos o sinal, a marca de oração e adoração, o tefilim, vamos desmistificar seu número ou a gematria do seu nome. Além de chegar no final da sexta-feira, o 6º dia, o 6º milênio, no mesmo dia que foram criadas as bestas feras, ainda chegará perto das 18 horas do final do 6º milênio, ou do 5º milênio, na verdade. É do 6º milênio, exatamente. Acaba a sexta para começar o sábado do reino. Quem sabe aí que o Shabá começa às 18 horas da sexta? Se o sábado começa às 18 horas da sexta-feira, é exatamente nesse tempo que o Messias falso vai chegar. Ele está chegando um pouquinho antes, os últimos minutos antes da meia-noite, ou antes, depende da metáfora, se for as virgens, mas antes das 18 horas, se levarmos em consideração as vigílias judaicas, se levarmos em consideração o Shabá. E como a linguagem é judaica, às 18 horas. E vocês sabem que 18 horas é 6 da tarde. Eu estou dizendo que este homem, ele é número de homem, ou seja, criado no 6º dia, no mesmo dia das bestas feras. Ele chega no 6º milênio. Olha só que coisa. Ele chega no 6º milênio, um pouquinho antes das 18 horas, um pouquinho antes de começar o Shabá, o milênio, o 7º milênio, que é o reino. Gran revelare. Não, o número não é 616. Eu não sei se vocês já foram infectados por pseudos professores que espalharam por aí que o número da besta não é 666, mas é 616. Vamos desmistificar. Não é porque foram encontrados 2 manuscritos. Escreva aí, apenas 2 manuscritos foram encontrados com um número ilegível ou errado, que é 616. Que o número mudaria para algo sem sentido. E por que é que esses 2 únicos manuscritos foram encontrados com 616 ao invés de 666? Porque os escribas mudaram depois, posteriormente, para 616, para coincidir com o nome de Nero em latim. Para que Nero, Caesar, veja só, a expressão, quando eles usavam em hebraico e grego, eles conseguiam, mas quando iam para o latim não conseguiam. Então alguns escribas colocaram 616, e esses pergaminhos foram encontrados, e pseudos professores espalharam alarmando que encontraram a verdade. A verdade é que a marca da besta não é 666, mas 616. Pois é, eu estou dizendo que porque 2 manuscritos foram encontrados com 616, isso não invalida
o fato de que todos os outros foram 666. E quem modificou isso está em todas as enciclopédias de análise de códex para 616, foram escribas posteriormente para que o nome de Nero em latim coincidisse, entenderam? Não, o número não é na verdade o nome de Alá, a insígnia, a inscrição em árabe. Meus queridos, a religião muçulmana, e eu até já falei isso para vocês, quem está por trás da criação do islamismo, se vocês soubessem. O islamismo hoje, tal como hoje, do profeta Maomé, que só surgiu 7 séculos depois de Cristo. Eu não sei se você está entendendo, 7 séculos depois de Cristo. Então é impossível que João, com seus aspectos culturais, ideológicos, com seu conhecimento judaico, tivesse colocando o emblema de Alá, o nome de Alá, ao invés de 666. É uma forçação, e isso é feito pelos próprios judeus, não caiam nisso. É sempre álibi, sempre colocando, ou desfocando, contra-informando e colocando, demonizando e colocando a culpa no Vaticano, ou Bahá'í, ou o ecumenismo, ou colocando em cima da Turquia, do novo califado, do Islã. Cuidado. Então o número é 666 mesmo, porque é o único número que tem coerência. E fará mais coerência agora, nesse grande finale. Vocês podem ficar um pouco mais? Não, a marca não é o domingo e o selo a guarda do sábado. Bom, eu acho que depois de tudo que eu revelei desde o começo, não tem nem por que explicar o grande erro dos adventistas. Aliás, maldosamente criaram isso para ganhar prosélitos. Aprenderam com os judeus como é que se ganha prosélitos, criando interpretações distorcidas. Além do hexagrama do nome de Davi, e esse falso Messias será filho de Davi, descendente do trono de Davi. Os judeus conhecem Ezequiel 3, do 7 ao 9, que diz: a testa, fronte de Israel é endurecida, obstinada. Eu fiz as testas e frontes dos judeus mais rígidas que um diamante. Quem entendeu? Gran revelare. Não adventistas e testemunhas de Jeová, não é o Papa na gematria. Quantos anos a Assembleia de Deus e adventistas espalharam Vicaris Filii Dei, tá aqui, Vicaris Filii Dei, dá 5 mais 1, 101, dá 666. Não preteristas católicos e outros, não foi Nero, nem será a reencarnação de Nero. Alguns chegam a dizer que é a reencarnação de Judas, reencarnação de Hitler, para que você possa pegar o nome César Nero e na gematria você vai ter 666, como vocês estão vendo aí na tela. Vocês viram? O Papa dá 666. Até o Bill Gates dá. Como pode dizer ser a reencarnação de Cristo para ganhar os cristãos e apoio do Papa ou da mesma descendência. Meus queridos, o Papa é 666. Para os preteristas católicos e outros, Nero é 666. E se eu disser para vocês que o nome de Jesus também é 666, quem lembra? Não sei se alguém me assistiu, mas hoje eu vou falar bem diferente do que já falei. E veja aqui. Pois é, a gematria do nome do nosso Salvador, o verdadeiro Messias, também resulta em 666. Veja aí, Jesus Christus Filii Dei.
15100, 151 5011 501 666. E aí, como é que fica? Pois é. Mas não judeus messiânicos, nazarenos e desigrejados fanáticos, não. Falar Jesus Cristo. Jesus Cristo não é adorar a besta. Veja, vem o sabatista ignóbil, é o sábado e o domingo. Vem o desigrejado judaizado, o legalista judaizante que caiu num outro fanatismo, num outro sistema, e diz que não pode falar Jesus Cristo, não pode falar Jesus Cristo, não sabendo que nome é significado, nome não é transliterado. Que nome não é transliterado? Evolui, criancinha. Por que você caiu nessa? Vocês são presas fáceis para os judeus. Imagina nesses dias. Nome não é morfologia, construção de letras, de palavras. Nome é etimologia, significado do coração. O Criador está preocupado com sentido, intenção, motivação, desejo, escolha. O que temos aqui é a possibilidade do nome do Messias dos judeus ser Davi, Salomão, o próprio tefilim, o significado de tefilim, mas principalmente, quem está preparado? Significa Yoshua, Yeshua ou Yashua. Escreva assim: Yoshua, Yashua ou Yeshua. O nome do nosso Salvador, o verdadeiro Messias, que era um nome muito comum naqueles dias, era Yashua ou Yeshua. O Yá de aleluia que veio salvar Shua. O Josué, o libertador, também, mesma coisa, salvador de Joshua, Yoshua, sem J com Y, Yoshua. Então, pasmem, senhores, senhoras, jovens, crianças, mas a possibilidade do Messias dos judeus se chamar Josué, Yoshua, ou Yashua, ou Yeshua, é muito grande, pelo significado do nome. E por quê? Porque o nome Yoshua, o nome Davi, se ele se chamar Davi, o nome Yeshua, todos equivalem a 666. Mas e se o nome do Messias que virá não for Davi, não for Salomão, não for Tefilim, não for Josué, não for Davi, não for Salomão, não for Jesus, não for Yeshua, não for Yashua? E aí? Não importa. Eu vou revelar de novo. Se você não entendeu, você vai entender agora. Qualquer que seja o nome dele, será 666. Por quê? Pois Cristo, Christos, grego, Messias, Machia, hebraico, na gematria, dá exatamente 666. Quem entendeu que o nome dele vai ser 666 de qualquer forma? Como é o nome do nosso Salvador? Jesus, Jesus, o Cristo. Jesus, vírgula, naqueles dias não tinha vírgula, mas para você entender hoje, Jesus, vírgula, o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado. Ou seja, Jesus, o 666. Portanto, quem for o Messias, qual nome ele chamar, não importa. Se for Davi o Messias, ou Jared, o Cristo, ou Josué, o Cristo, todos resultarão em 666. Você pode escrever isso para ver se vocês entendem? Lembrem-se que a marca do bem, o selo 777 do bem, nos filhos de Abel é apenas a dualidade da marca dos filhos de Caim 666. Apenas uma metáfora para mostrar quem vencerá o mal e quem será vencido pelo mal. O selo 777 dos salvos é metafórico. E a marca da besta, o Messias dos judeus, também
Porém, no mal, a literalização é maior, pois o mal é dualidade do bem, parecendo ser imitação. E aí, por parecer ser imitação, é muito comum você ouvir entre os místicos pentecostais eles dizerem assim: o diabo imita a Deus. Quem já ouviu isso? Ou vocês que falavam isso? O diabo imita a Deus, isso é muito falado na teologia. Isso é infantil, pueril, pois na verdade não existe imitação. O que existe é ampulheta. O que existe é só o hexagrama, porque é para baixo e para cima, apenas lados opostos da dualidade. Tudo que o bem fez, o mal fez, e não imitação. Não tem um ser inimigo imitando. Como o mal é material, a matéria feita por, quem lembra, toda a matéria é feita por elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons, escreva aí, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Eu ensinei isso nos vídeos graus de quântica antes do grau 146. Quando nós falamos de matéria, como a matéria é o mal, o mundo jaz no maligno, lembra de Mateus 4, todos os reinos desse mundo te darei mal, faz com que o assunto sinal seja material, mas envolvendo a adoração judaica. Os judeus e seguidores fiéis do Messias em Israel, no Oriente e pelo mundo, terão de provar sua lealdade e adoração ao Messias, do contrário não poderão receber salários, não poderão participar do mercado financeiro, não poderão entrar em mercados, não poderão ter contas bancárias ou documentos válidos, por causa da política de ordem do Messias em Israel e para os seus fiéis. E o que tem de desigrejado, preocupado de fugir para a chácara, para o sítio, para o monte, para a fazenda, de construir um bunker. Vamos fugir por causa da grande tribulação, vamos fugir. Olha, que o mundo vai ficar cada vez pior, vai. Se você quiser ir para um lugar tranquilo, porque o mundo está cada vez pior, faça isso. Mas não seja tolo de fazer isso achando que você vai se proteger dos últimos dias. E também não seja tolo achando que a marca da besta vai te perseguir, porque ela está envolvendo, relacionada ao judaísmo. Judaísmo. Quem não adorar o Messias, será ele perseguido pelo falso Messias. E muitos serão mortos, como nós vimos, quando nós vimos o significado original dos 144 mil. Vá lá ver o que é que significa 144 mil grau 310. Haverá um novo filactério, um novo tefilim de adoração, agora na mão direita e na testa. Imagine Israel, que é de direita, veja lá Benjamin Netanyahu, está tendo eleições agora em abril, não sei se você sabe, em Israel, não importa se você está vendo depois, e esse homem que está aparecendo aí na tua tela, é um dos inimigos de Benjamin Netanyahu. E aí, para que Netanyahu saia vencedor das eleições, vem o mesmo papo político, o slogan de Trump e de Bolsonaro, contra os esquerdopatas, os esquerdistas, e dizendo: olha, se alguém não diz de que partido é porque é de esquerda. Se não fala que é de direita e esquerda, é porque é de esquerda. Eu sou de direita, eu prometo que se vocês mantiverem o poder legislativo com o poder azul, com o poder de extrema direita, nós continuaremos protegendo Jerusalém e Israel. O que eu estou dizendo? Direita é Israel. O mundo inteiro tem a política esquerda árabe. Quem lembra que eu contei a história das tesouras, a origem das tesouras, num vídeo espetacular? Se alguém puder colocar esse vídeo agora aqui no chat ao vivo e no chat gravado, que eu contei toda a história das tesouras. Onde tiver esquerda no mundo, os árabes estão por trás. Onde tiver direita, os judeus. Pois é, eles são de direita. E por isso esse novo filactério, esse novo tefilim será na mão direita. Até porque direita significa bem, que provará a adoração dos judeus. Assim como a kippá, um boné, um chapéu, o judeu usa para lembrar que sempre tem uma entidade superior acima dele, que é Hashem. Presta atenção. O que tem sempre na kippá? Quase todas as kippás que são usadas têm um hexagrama, que é o número na gematria Kabbalah
666. Uma marca que já é usada hoje na cabeça dos judeus. É possível também que os judeus escrevam o nome do Messias nas suas testas nesses dias. Escuta isso. Provando assim maior lealdade à fé judaica. Aqueles que são ortodoxos, ultra-ortodoxos, que vão acreditar piedosamente no Messias, vão se entregar de corpo e alma, dando a vida por ele, com certeza farão isso, facilitando a identificação durante o processo de fiscalização de quem é leal ou não ao governo do Messias em Israel. A questão da adoração envolvendo boicote social e financeiro prova mais uma vez que o preterismo está errado, pois nunca nos dias dos cultos dos imperadores romanos houve qualquer evidência de sanções econômicas contra os judeus ou cristãos entre 60 e 100 depois de Cristo. Então aqueles que são preteristas e amilianistas, que não acreditam que isso vai acontecer no macro-apocalipse, que acreditam só no que tudo já aconteceu, vão ter que dar explicações sobre o comprar e vender. Que isso nunca aconteceu na história. Gran revelare e gran finale. Esse é o gran finale desse grau. Quem está preparado? Quem? Escuta isso. Mentira, ilusão e engano em hebraico é shekel. Shekel. Onde a gematria dessa palavra, ou desse vocábulo, é 666. Eu estou dizendo que o show de Truman em carne, o show de Truman em carne, a mentira. Quem é o pai da mentira? Metáfora. O engano que Deus enviará, o engano em carne, é a mentira, é 666. Jesus disse: eu sou a verdade absoluta. O delta, caminho, verdade e vida. Portanto, mentira também é 666. Mas é mais do que isso, escreva aí. Falso é 666. Joio é 666. Joio, falso, engano, embuste, ilusão, mentira. Tudo no hebraico é 666. Se Cristo Jesus, Yahshua Mashiach é o verdadeiro, o falso será 666, porque 666 significa o próprio anti. E veja que na linguagem joanina, no estilo textual de João, nas 3 primeiras epístolas que ele escreveu, ele usava muito a expressão anti, que na tua Bíblia está assim. Ele estava falando em 666, o falso, o contra, anti, ao contrário, dualidade, ambiguidade, é 666. Em 2 Crônicas 9:13, apenas 2 vezes na Bíblia nós temos o número 666. E João conhece essas passagens. Uma delas é 2 Crônicas 9:13, que diz: e o peso do ouro, já falei isso em vídeos, que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, isto é, 23 toneladas e 300 quilos de ouro puro. 666 atrelado a Salomão, o pai da dualidade. Ora, Salomão representa o selo 666. Salomão representa o maior intento da maçonaria, que é a reconstrução do templo, o terceiro templo de Israel. Salomão representa o selo 666 e o Messias, através do seu filho Davi, o herdeiro que representa o Messias, que, como eu falei no grau ontem, reinou 7 anos e meio sobre Judá e 33 anos e meio sobre todo Israel, 40 anos. E em Esdras 2:13 encontramos os filhos de Adonicã são 666. Acontece que Adonicã em hebraico significa aquele que venceu a morte. Veja que perfeição. João conhecia muito bem a primeira Bíblia para fazer essa relação.
Tudo aponta claramente para o Messias dos judeus, o 666. Por quê? Porque vocês sabem que o Messias vencerá a morte. O falso Messias começará o seu trabalho, o seu reconhecimento messiânico. O primeiro sinal dele não vai ser água e sangue. O primeiro sinal dele vai ser vencer a morte. Ele vai ser ao contrário do que será o verdadeiro. O verdadeiro terminou com morte. O falso Messias começará com a morte. Escreva aí: o verdadeiro Messias terminou morto, mas o falso Messias começará com a morte. Começará morto. Vencerá a morte, que é exatamente o que significa Adonicã. Filhos aqui de Adonicã são aqueles que vão acreditar nele, seguir ele. É um código decifrado, é um mistério ali. Vejam que perfeição. João conhecia o Tanar para fazer essas afirmações. Tudo aponta claramente para o Messias dos judeus. Por fim, esse selo que os judeus usarão pode ser algo como XP, XPTO, que nós usamos muito aqui no X. Vocês lembram? Keyhole. O PX, duas letras iniciais, XP, que vemos nas igrejas católicas. Eu mostrei para vocês isso na Catedral de Gramado, de Canela. Vá numa igreja católica e encontre o PX por todas as janelas, portas, símbolos, espalhados essas iniciais, essas duas letras, em vários lugares dos templos católicos. Símbolo do nome de Christus, que representa exatamente 666, por conta das iniciais do seu nome em grego. O mesmo pode acontecer com o Anticristo, ou seja, se ele se chamar Joshua Christus, não importa, ele poderá usar o XP de Constantino, mas ele poderá usar, se ele não for a reencarnação de Cristo. Se ele vier e disser que é a reencarnação de Cristo, ele pode usar o XP assim como Constantino, XPTO, o PX. Mas se ele não se disser a reencarnação de Cristo, ele pode usar um símbolo exatamente com as iniciais do seu nome, que significarão isso. Mas isso não importa. Isso não importa. Sabe por que não importa? Porque eu já falei para vocês. Do grego, Cristo, Christus. Do hebraico, Messias, Machia, o ungido, o Messias, o enviado. Esse próprio nome já significa 666. Então não importa o nome dele. Importa que ele se apresente, seja proclamado e reconhecido como o Messias tão aguardado dos judeus. Aquele que for reconhecido e proclamado como o Messias dos judeus já será o 666, porque será o engano em carne, Shekel, a mentira em carne. E aqui termina os originais de Guiliana Guiliarna, capítulo 13. Que lindo! Até amanhã.